Olá, turma. Professora Lu Wagner aqui. Estou aqui para falar sobre o nosso simulado, né, do Aprova Brasil, que acontecerá dia 13 e 14 deste mês, né, do mês de outubro, tá bom? Para começar, no roteiro que eu enviei para vocês nessa semana, né, tem as 5 lições que nós iremos trabalhar. 5 lições aqui, as primeiras, tá bom? Do livro Aprova Brasil, que é esse livrinho aqui, que vocês receberam. Então, a folha do simulado é esta folha aqui, né? É a primeira folha, a folha 1. Aí o que você vai fazer? Você vai preencher com o seu nome, né? Isso, com a sua turma e colocar a data, tá bom? Quando você fizer a leitura, responder o simulado, você vai preencher seguindo as orientações que está aqui na folha. Você vai seguir essas orientações e preencher tomando todo o cuidado para não rasurar, porque nós temos apenas uma folha para cada simulado. A Aprova Brasil, ele é um programa que atende a todas as escolas, né? Em especial a nossa também, né? Então, continuando. Então, eu vou gravar alguns vídeos. Cada vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os gêneros textuais por lição, tá bom? Então, os primeiros gêneros que nós iremos trabalhar, da lição 1, é a biografia e a autobiografia. O que é que nós precisamos saber sobre esse gênero antes de responder o simulado? A funcionalidade dele é relatar. Relatar informações sobre pessoas. Se a biografia é de outra pessoa ou se a biografia é sua, tá bom? Então, quando eu escrevo sobre outra pessoa, vocês já sabem disso, né? É biografia. Quando eu mesma escrevo a minha história, é autobiografia. Para entender melhor, né, o gênero, nós já sabemos que esse gênero, a principal função dele é relatar, né, sobre determinada pessoa ou sobre si mesmo. Nós temos ainda a gramática. A gramática da língua portuguesa, ela é fundamental para escrever qualquer texto, não é isso? Dentro da nossa língua há necessidade. Para trabalharmos a biografia e a autobiografia, nós precisamos aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos em relação a advérbios e as locuções adverbiais. Tá bom? É uma das classes gramaticais que é fundamental para a produção desse tipo de gênero, tá bom? Então, continuando, como nós sabemos, existem vários tipos de advérbios, né? Não só um. Advérbio de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, advérbio de negação. Aí eu coloquei aqui apenas alguns exemplos, né? Advérbio de lugar, aqui, ali, atrás, longe, perto. Advérbio de tempo, né? Hoje, amanhã, nunca, cedo. Advérbio de modo, que também é muito importante na produção da biografia e da autobiografia, tá bom? Há a necessidade de determinar o lugar, né, determinar o tempo e determinar também o modo, né, das ações dentro do texto. Mais um pouquinho de advérbio. Advérbio de negação, como eu tinha falado, de dúvida, de intensidade e de exclusão. São as palavrinhas que vêm para fazer a junção entre o sujeito, né, e a ação do sujeito. Aí eu pergunto a vocês, quem está lembrado o que é um advérbio? Já responderam qual é a função do advérbio? Então eu vou só reforçar. A função do advérbio é qualificar o verbo dentro do texto. Dizer se essa ação foi rápida, se foi devagar, se foi no passado, se foi no presente e assim por diante, tá bom? Então, pesquise um pouquinho sobre os advérbios porque ela é fundamental na interpretação, na compreensão e na produção do texto, autobiografia e biografia, ok? Falando, além dos advérbios, dos diversos advérbios, na biografia e autobiografia, há também a necessidade de você ter o domínio sobre as conjunções, tá bom? Então, relacionada à semântica, nós usamos bastante conjunções para interpretar, para compreender e também para produzir esses textos, tá bom? Então, eu coloquei aqui só alguns exemplos, né? São as aditivas, as adversativas, alternativas, explicativas e as conclusivas.
que são as mais utilizadas dentro desses gêneros aqui, tá bom? E lembrando que as conjunções, a função principal dela é ligar ideias, fazer amarras, né, entre uma ideia e outra, entre uma oração e outra. Então, por isso que é fundamental nós fazermos essa explanação relacionada às conjunções. Assim como os advérbios, existem vários tipos de conjunções. Fiz aqui a tabelinha de algumas, né, aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Muitas vezes você utiliza a conjunção na produção do texto e nem se dá conta que é uma conjunção, tá? Mas para expor a sua ideia, a sequência de ideias, você precisa aprofundar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre essas conjunções, para não correr o risco de interpretar, compreender ou produzir, né, passando aquela ideia que você não queria, ok? Então é isso, gente. Vocês aprofundem sobre advérbios e conjunções, tá? Biografia e autobiografia. No livro A Prova Brasil traz a biografia, né, de Luiz Gonzaga, né? Maravilhoso artista popular brasileiro. Então, leia com carinho. A primeira lição são 19 questões. Elas são importantíssimas para vocês aprimorar os conhecimentos para usar no dia do simulado. O simulado é 13 e 14, tá bom? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, estou por aqui. Um abraço.